Teoria dos jogos vem ganhando bastante destaque aí nos confins da internet por causa de um professor chinês, professor Jiang, e ele vem fazendo análise de geopolítica e diz ele que usa a teoria dos jogos. Não usa. Já fiz vídeos aqui falando sobre, mas eu vou explicar aqui o que é a teoria dos jogos e vou falar baseado em trechos de uma entrevista com uma grande especialista chamada Maria Sotomayor e trechos de um livro de teoria dos jogos de um professor chamado Ronaldo Fiani, que é bem conhecido aí no meio da teoria dos jogos. Vê só, Marilda Sotomayor, né, é uma pesquisadora, é viva, tá? É viva ela, é uma pensadora dos jogos, como aqui a revista Pesquisa FAPESP falou, né? Matemática, conviveu com economistas ganhadores de prêmio Nobel e se tornou uma das maiores especialistas em teoria dos mercados de Mertin e amplas aplicações, né? Teoria dos mercados de Mertin é um subnicho aí do nicho de teoria dos jogos, tá? Essa daqui é a pesquisadora. E aí vamos começar aqui pelo que ela define que é teoria dos jogos, né? Poderia explicar de maneira simples o que é teoria dos jogos? E aí ela responde: teoria dos jogos é uma teoria matemática que estuda situações de decisão em que dois ou mais agentes interagem entre si segundo regras bem determinadas. Aí eu paro aí especificamente nisso de regras bem determinadas. Por que eu tô focando nisso? Uma coisa que é muito mal formulada por essas pessoas que ficam falando sobre teoria de jogos na internet é que elas usam a teoria dos jogos, como eu já falei em vídeos anteriores, como o pessoal de pseudociência, né, usa física quântica. Pessoal, eu não vou aqui explicar física quântica, que não é minha área, tá? Mas o pessoal pega física quântica e diz, olha, isso daqui é não sei o que quântico. Aí, solta. Absolute Science, né? E não tem nada a ver. Mesma coisa a teoria dos jogos. Eles não sabem o que é a teoria dos jogos, não sabem as suas regras, não sabem os seus axiomas, bem, não sabe como funciona e fica inventando algo por cima. Então, quem usa a teoria dos jogos, como o professor Jean, como o Pablo Massal, como o Renato 38, como o pessoal que fala de Bitcoin também tá usando isso, o pessoal que usa para religião, o pessoal usa para tudo e usa errado. Primeiro que, repetindo, regras bem determinadas, ou seja, não é tirado da sua cabeça, né? Você não inventou aquilo é bem determinado, existe uma regra e quem determina a regra é quem cria o jogo. E no caso, quando você está fazendo um jogo, quem cria é você. Então, assim, você está fazendo uma abstração mental e dentro dessa abstração, você está definindo quais são as regras do jogo. E quando se faz isso de forma correta, você vai ver que gera meio mundo de bizarrice, mesmo quando é feito de forma correta. Vamos lá. Aí pegando aqui o livro do Ronaldo Fiani, quando a gente vê aqui uma parte, vantagens de estudar teoria dos jogos, aí ele fala, né? A teoria dos jogos ajuda a entender teoricamente o processo de decisão de agentes que interagem entre si a partir da lógica da situação em que estão envolvidos. Aí ele marca aqui em itálico teoricamente e ele explica por quê. O termo teoricamente está enfatizado pois se trata de estudar por meio de abstrações, aquilo que eu falei antes, como se desenvolve um processo de interação. Utilizar abstrações significa, preste atenção aqui, excluir da análise todos os fatores particulares e acidentais que podem afetar o resultado do processo em estudo. O que não quer dizer em absoluto que esses fatores não possam ser importantes na determinação do resultado em uma situação concreta específica. Vocês entenderam aqui? A teoria dos jogos, por base, ela assume que ela vai teorizar sobre algo e vai tirar completamente elementos da realidade que possam influenciar aquele resultado. Ou seja, não fala da realidade. Os próprios autores que citam essas coisas, eles admitem isso. Não fala da realidade. Aí existe um duplo problema. Quem fala sobre teoria dos jogos não sabe isso e fala como se isso fosse o Absolute Science, né? E beleza, você pode usar isso de forma científica e tal, e aí eu não tô chamando isso de pseudociência não, tá? Não é isso. Até porque isso é uma coisa da matemática, enfim, mas é usado em economia. Aí o pessoal usa isso de forma errada e não sabem desses meandros.
Por exemplo, eu falei no vídeo do professor Jiang, que ele diz assim, não, eu não gosto desse povo de Yale, que eu tive lá minha formação em inglês, porque esse povo só pensa em argumentos totalmente racionais e eu não sou assim. Ou seja, ele não sabe quais são as bases da teoria dos jogos, que ele diz que analisa tudo com teoria dos jogos, e a teoria dos jogos, a base é que os agentes são racionais. Há racionalidade no processo, vou mostrar mais trechos aqui. Ou seja, essas pessoas não sabem do que tá falando, tá? Aí você pega aqui outro trecho do mesmo livro, onde ele fala aqui, ó. Quando estamos jogando, né, que ele bota quando que isso pode ser considerado um jogo. Veja, situações em que envolvem interação entre ela. Mas o importante é isso aqui, ó. No caso da teoria dos jogos clássica, supõe-se que os agentes são racionais e agem estrategicamente, beleza? Racionais e agem estrategicamente. Eu expliquei nos vídeos anteriores o que é agir de forma racional, que é como se você soubesse de tudo e tal. Mas eu precisei fazer esse vídeo aqui para fazer uma coisa mais formal, mostrar trechos de livro, mostrar trechos de entrevista de um especialista, para vocês verem que eu não tô inventando, tem coisa documentada sobre isso, tá? Então ele segue aqui e ele coloca, né? Um agente racional é aquele que 1. Aplica a lógica a premissas dadas para chegar às suas conclusões, certo? Ou seja, não faz nada aleatório, ele faz tudo certinho, tudo maximizando sua utilidade, como o pessoal de economia gosta de falar. 2. Considera apenas premissas justificadas a partir de argumentos racionais. 3. Julga os fatos com base em evidências empíricas de forma imparcial. Aí eu pergunto pra você, isso acontece na realidade, gente? Isso acontece na realidade? Eu tô aqui fazendo um vídeo pra mostrar pra vocês tanto que essas pessoas que usam, que dizem usar, né? Não usam, né? Dizem usar a teoria dos jogos aí na internet, elas não sabem o que é a teoria dos jogos, elas não sabem. E ainda que elas estivessem usando de fato a teoria dos jogos, ela não representa a realidade, a não ser que seja em uma questão bastante específica, né? Como, por exemplo, é a questão do dilema dos prisioneiros, que aí a gente pode... Aí por isso que eu disse no outro vídeo, eu não tô dizendo que teoria dos jogos não serve, tá? Eu tô dizendo que se você for usar de forma indiscriminada, você tá dizendo que esse tipo de pressuposto aqui acontece na realidade. Se isso acontecer na realidade, você diga. Aí a gente pega o seguinte, a gente volta lá para a pesquisadora, onde perguntam para ela, veja, essa ideia tem outras aplicações? Ao que ela responde, né? Em outros mercados, além de um matching, são especificados os ganhos monetários obtidos para cada participante nas negociações realizadas. É bem importante aqui falar isso aqui e pontuar que tudo que eu mostrei até agora sempre está enfatizando que todos os jogadores eles estão conscientes de tudo que está acontecendo. Não existe assimetria de informações, como eu falei em vídeos anteriores. Não existe isso aqui, tá? Não existe. Ou seja, por exemplo, quando o professor Jiang diz que aplica a teoria dos jogos, que não aplica, teoricamente, o que ele está dizendo é, nessa análise da guerra no Irã lá, por exemplo, todo mundo sabe de tudo ali. Todo mundo sabe de absolutamente tudo que está acontecendo. Por exemplo, o cara vai fazer uma incursão militar por terra. Vamos supor que os Estados Unidos fizessem isso. Segundo o que o professor Jiang está aplicando, teoricamente, o que o Trump fosse fazer, ele saberia as possibilidades de ganhar ou perder. E ele pensaria estrategicamente. Olha, eu tenho essas possibilidades aqui de certeza, então eu vou usar essa, porque essa é a maximização aqui da minha estratégia, da minha utilidade, e aí eu vou usar o máximo do potencial da minha estratégia e vai dar certo. Teoricamente seria assim. Aí eu digo pra você, se a teoria dos jogos fosse usada ao pé da letra em tudo, que dá pra fazer teoria de jogos em tudo, né? A galera tá usando até em biologia, né? Tá a festa da uva. Aí se desse pra fazer isso em tudo, vocês têm noção de que não existiria mais conflito de nada, né? A galera ia lá, beleza, eu vou pegar aqui esse livro de teoria dos jogos e agora eu vou aplicar isso aqui e eu vou conseguir de certeza esse concurso público, esse emprego, sei lá, qualquer coisa que você quiser na sua vida, vou conseguir namorar esse menino aí, namorar essa menina, porque inclusive o professor Jiang, né, ele pega literalmente, tem um vídeo que ele faz assim, inclusive tudo eu vou deixar botando aqui, aparecer na descrição, eu vou deixar todos os links aqui, tá? Que vocês precisam. Inclusive os que eu mostrei aqui. O professor Yang diz assim, vou explicar para vocês sobre geopolítica. Então eu vou pegar aqui
sobre um caso interessante para vocês entenderem. É literalmente assim. Tem aqui o caso de tantos homens e tantas mulheres. Esses homens querem botar o pênis deles nas mulheres, o máximo que eles conseguirem. Ele fala, é sério, não tô zoando. Ele fala isso. Aí ele pega e diz Absolute Science, né? Absolute Science. Aí assim, ele pega a teoria dos jogos, ele mesmo tá tirando pra merda a teoria dos jogos, quando ele faz uma palhaçada dessa. Mas enfim, aí, veja só. A gente pega aqui, continuando aqui o que a pesquisadora fala, né? Sobre aonde os participantes, eles estão especificados os ganhos deles, né? É o que, aí veja só. Ela fala que são especificados os ganhos monetários, né? Aí ela diz que isso é o que ocorre no mercado de trabalho. Veja só, isso aqui é completamente infantil, tá? Isso aqui é completamente infantil, estamos falando de uma pesquisadora. Aí, desculpa, eu não tô nada contra ela, nem ninguém que acredita nisso. Isso é um pensamento meu, tá? E eu tô falando isso e correndo o risco de que se isso eventualmente tenha certo nível de visualização, vai ter economista me chamando de pseudocientista, porque eu estou negando a matemática perfeita que eles acreditam, né? Então, assim, isso beira a infantilidade. Você dizer que isso aqui que ela fala é verdade. E essa mulher trabalhou com economistas que ganharam Nobel, né? E veja, tem gente ganhando Nobel falando esse tipo de coisa. Veja só. É o que ocorre no mercado de trabalho formado por empresas e trabalhadores. Cada empresa deseja contratar certo número de trabalhadores e cada trabalhador deseja se empregar em uma firma. Se uma empresa e um trabalhador formam uma parceria, então esses agentes deverão negociar o salário do trabalhador com base na produtividade dele, levando em conta o que os outros pares no mercado negociaram. É óbvio que isso não existe. Não existe. Aí Marx se revirou no túmulo agora, né? Quer dizer que o trabalhador ganha de acordo com o que ele produz, né? É assim que acontece na realidade. Qual é o centro da luta de classe, gente? De você não receber por aquilo que você produz. Aí a pessoa aqui, ela afirma, e isso é uma das maiores especialistas dentre homens e mulheres do Brasil sobre teoria dos jogos. Então, assim, por isso que eu tô trazendo isso para vocês, para mostrar para vocês, as pessoas na internet que falam de teoria de jogos não sabem disso. Certeza, é certo. Eu acho que Pablo Marçal leu qualquer coisa de teoria de jogos na vida, não leu. Professor Jiang, se leu errado. E isso daí, no caso do professor Jiang, eu acho que ele leu errado, entendeu errado. E isso é um dos problemas aí da questão da galera que quer ser autodidata, aí começa a estudar tudo sem ninguém ali para supervisionar, dá nesse tipo de aberração. Se a pessoa soubesse disso e dissesse, não, eu acredito nisso, aí eu dizia, aí é questão ideológica. É questão ideológica. Porque quem entende o que é a teoria de jogos e ainda assim acredita nisso, é porque é ideologia, tá? Puramente ideologia. Como eu disse a vocês, existem casos específicos que pra mim faz sentido, como é o caso de Dilema de Prisioneiro, porque aí, em um jogo como aquele, você dizia, se você cooperar e ele não, acontece tal coisa. E assim, acontece tal coisa. Dentro de um pressuposto controlado, funciona. Dentro de um pressuposto real, não funciona. A não ser que você possa dizer assim, delação premiada. Tem muita gente que diz que aquilo é um jogo, né? Tipo assim, e pra mim faz sentido dizer aos mods do Teoria dos Jogos que aquilo é um jogo, né? Você tá lá preso e aí o cara diz, olha, se você delatar, você tem esses benefícios. Se você não delatar, você fica preso. E se o cara delatar na sua frente e lhe entregar, você vai ter provas contra você e você vai se prejudicar mais do que você já tá. Isso pra mim é um clássico dilema do prisioneiro, né? Por isso que eu disse, tem situações que faz sentido usar. Mas em situações como a maioria das pessoas usa, não faz o menor sentido. Inclusive pessoas sérias como essa professora aí. Então veja, tudo isso vai estar aqui nos comentários. Tudo isso vai estar aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo. E aí, vocês me digam aí. Você acha que faz sentido isso? Você sabia que teoria de jogos era assim? Ou você tinha noção, mas não tinha noção ao ponto de saber dessa forma que eu lhe mostrei? Bem, eu vou colocar aqui tanto a pesquisadora, né, a entrevista, quanto o link do livro. Essa parte aqui, esse livro, tudo que eu li, é só você clicar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Eu vou botar esse link aqui, ó. Aí você vai pegar e vai clicar aqui, ler a mostra.
Quando você bota em ler amostra, aí você vai começar aqui pela introdução, você vai passando, você vai lendo. Tudo que eu mostrei aqui desses picotes aqui está nessa parte grátis, tá? Está nessa parte grátis. Então, tudo que eu mostrei aqui desse livro especificamente está nessa parte grátis. E se por algum motivo você tiver interesse em comprar o livro, você compra. Vou botar o link aí, caso você queira comprar esse livro aí. Veja, se inscreva, ative o sininho aí, curta, comente, compartilhe, seja membro do canal, vou trazer aí conteúdos exclusivos para vocês e também porque vocês têm acesso antecipado. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele já foi assistido antes por quem tem a membresia aí. E você ajuda aqui o meu canal, tá bom? E comente aí, você quer mais temas sobre teoria dos jogos? O que é que você quer que eu fale sobre teoria dos jogos? Você quer que eu fale sobre coisas relacionadas aí de economia que o pessoal fala errado? O quê? Quer que eu fale de que tipo de tema? Me ajuda aí, porque eu quero saber o que o meu público quer que eu faça. E também eu vou fazer se eu achar interessante. Valeu, pessoal. Obrigadão.